Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim tratar com vocês aqui especificamente sobre uma questão que é tratada na súmula 392 do STJ. Essa súmula envolve a execução fiscal, certidão dívida o executado, que seria o contribuinte, e a fazenda pública do outro lado, que seria o exequente. Na verdade, antes de a gente começar a tratar desse tema, a gente tem que tratar um pouquinho o que seria a inscrição dívida ativa. Eu já visto que a certidão nada mais é que um ato administrativo que vai certificar a existência ou não de algo sobre aquela pessoa no banco de dados da administração pública. Então, para que eu tenha uma certidão de dívida ativa, eu tenho que ter inscrito em dívida ativa um débito com relação à fazenda pública. Portanto, quando se fala em dívida ativa, são dívidas para com o fisco, para com a administração pública, para com a organização do Poder Executivo. Portanto, aqui eu posso ter tanto dívidas tributárias, de natureza tributária, como dívidas de natureza não tributária. Exemplo, a gente pode ter algumas relações trabalhistas, envolvem multas pelo descumprimento de algumas regras trabalhistas, em que serão executadas como dívida ativa. São inscritas em dívida ativa e são executadas como dívida ativa. Beleza? Então, nesse ponto, há necessidade de se fazer a inscrição de dívida ativa para que você possa ter principalmente o quê? Esse título executivo extrajudicial. Mas não é só esse efeito que tem, não é só essa finalidade que eu tenho. Uma vez inscrito em dívida ativa, eu posso extrair uma certidão de dívida ativa, que é justamente esse documento, esse título executivo extrajudicial, que é formado de uma forma unilateral, por isso que cabe ampla defesa, cabe contraditório com relação a esse instrumento, certo? Mas também viabiliza a possibilidade da Fazenda Pública cobrar essa dívida via execução. Eu já vi que as execuções em comum, elas precisam sempre de um título executivo, seja judicial ou extrajudicial. No nosso caso, seria um título executivo extrajudicial, certo? Então, tendo em mãos esse título executivo extrajudicial, a Fazenda Pública pode ingressar, então, com a execução fiscal, pode ajuizar uma execução fiscal. As execuções em si, elas têm um tipo de tratativa, um tipo de procedimento diferente dos processos comuns, tanto que a gente comumente vê na doutrina falando que não cabe defesa na execução. Na verdade, a gente tem um pouco de cuidado com isso. Não cabe defesa especificamente como se acontece num processo comum, através de contestações que são alegados todos os termos no próprio processo. Mas eu tenho sim os meios mais restritos, que seria a exceção de pré-executividade, que quando se tem matéria de ordem pública, pode ser alegadas aquelas matérias então que o juiz pode reconhecer de ofício, pode ser alegado por meio de exceção. A exceção hoje tomou uma conotação um pouco diferenciada do que era no passado, mas sempre foi tratada como uma petição invocando esse direito dentro do processo de execução. Mas o meio de defesa mesmo utilizado na execução seria por meio de embargos, que é um processo paralelo, um processo comum, que segue todos os ritos de um processo comum. Os embargos, então, lá eu posso alegar qualquer matéria que venha causar a nulidade ou mesmo a modificação daquele título executivo extrajudicial, que está embasando a execução fiscal. Bom, esses pontos são importantes para a gente porque, como eu falei com vocês agora, a inscrição em dívida ativa, a extração da certidão, todos esses são procedimentos formados de uma maneira unilateral. Diferente acontece com o processo comum, com a iniciativa privada, em que a emissão de um cheque há a participação de duas partes. Se não houver a participação de uma das partes, o devedor principalmente, esse título pode ter uma nulidade. Já não acontece isso com a certidão dívida ativa. Toda a inscrição, toda a formulação dos valores, toda a captação dos valores, ela tem apenas de um lado a Fazenda Pública, portanto é unilateral. Porém, por se tratar de Fazenda Pública, privilegiando o princípio da legalidade, do artigo legalidade geral, do artigo 37 da Constituição Federal, o LIMP, os princípios gerais da administração pública, privilegiando então esse princípio da legalidade, pressupõe que o administrador público só vai fazer aquilo que está autorizado por lei. Se só vai fazer aquilo que está autorizado por lei, presume-se que a inscrição em dívida ativa tem lá a sua atribuição dentro dos conformes, dentro das prescrições legais. Portanto, há uma presunção de legalidade nessa inscrição em dívida ativa. Portanto, a inscrição em dívida ativa dá essa conotação, dá essa forma à certidão, uma presunção relativa de legalidade. Por que relativa? Porque cabe
contestação, cabe a alegação contrária, cabe a defesa do contribuinte. Ele pode dizer que aquela certidão está errada, ele pode alegar que aquele débito não é líquido e certo. É apenas uma presunção de liquidez e certeza, uma presunção de que tudo foi feito conforme a determinação legal. Beleza? Bom, tratamos então aqui desse início do que seria a certidão, desse início que seria a dívida ativa, dos efeitos da dívida ativa, da finalidade da inscrição de dívida ativa. Agora vem aquela pergunta que se refere justamente à súmula que a gente quer tratar hoje, tá? A súmula então do STJ 392. Pode ser substituída a certidão de dívida ativa? Vamos lá. É possível ocorrer algum erro material ou formal na inscrição de dívida ativa? Sim, é possível. É possível que esse erro seja até mesmo provocado por conta do contribuinte? Sim, tá? E aí não seria propriamente um erro, mas uma falta de informações entre os órgãos públicos. Como exemplo, o contribuinte pode ter parcelado o débito, tá? Pago um ano daquele parcelamento e por algum motivo não conseguiu pagar mais e acabou sendo retirado do parcelamento. A dívida volta a ser cobrada. Mas muitas vezes esse valor não foi amortizado do valor principal. E aí quando vem a cobrança, o contribuinte alega via administrativa ou até mesmo via judicial que o débito não tem liquidez e certeza, porque parte daqueles valores já foram satisfeitos. Portanto, se já foram satisfeitos, não tem liquidez e certeza todo aquele valor está sendo cobrado. Nesse caso, a Fazenda Pública pode corrigir esse erro, na situação erro material, pode corrigir esse erro e ao invés de ter a extinção da execução e ter um novo ajustamento, nova execução, substituir a mesma certidão que está naquele processo de execução já em curso para que tenha economia processual? Pode. Tá? E é nesse ponto que a gente tem o artigo 203 do Código Tributário Nacional, que atribui essa possibilidade, a substituição da certidão dívida ativa até decisão de primeira instância. Aí vem o problema. Onde está essa decisão de primeira instância? Qual seria essa decisão de primeira instância? É justamente o tema tratado pela súmula que a gente vai conversar hoje, tá bom? Por que isso? Nas execuções, como não há contestação, eu não tenho uma sentença como existe nos processos comuns. O juiz simplesmente ele vai se subrogar no direito da parte, do exequente, nessa cobrança forçada. Então não há citação para ele vir contestar, não há citação para ele vir fazer parte do processo para combater aquela certidão. Há uma citação para que ele venha pagar, há uma citação para que ele venha ou garantir o juízo, ou por um meio paralelo, os embargos, se defender, mas não propriamente para contestar aquela certidão. Portanto, no processo de execução, por ter um trâmite diferenciado, não haveria essa contestação, não haveria essa possibilidade de uma sentença dizendo quem tem razão ou quem não tem razão. A sentença, se vier a extinção da execução por sentença, ela vem no meio paralelo, ela vem então de uma outra forma, ou o juiz reconhecendo que houve um erro material através das exceções, ou o juiz sentenciando mesmo no processo de embargos, e aí provocaria a nulidade daquela certidão. Por isso que a interpretação que a gente faz desse artigo 203, que fala justamente da possibilidade de você substituir a certidão, tem que ser em conjunto com o artigo 2º, parágrafo 8º da Lei das Execuções, a Lei 6.830. Por quê? Lá ele dá uma ideia um pouco mais abrangente do que o artigo 203. Lá ele fala que pode ser substituída a certidão dívida ativa até decisão em primeira instância, devolvendo o prazo para embargos. Por que devolvendo o prazo para embargos? Porque justamente se eu substituir a certidão dívida ativa e a pessoa estava em curso do prazo para embargos ou já tenha oferecido os embargos, ele tem que se defender novamente. Portanto, há a possibilidade de eu substituir a certidão, devolvendo o prazo para aquele contribuinte para que ele possa embargar novamente, mas somente a parte que foi substituída. Então, se ele perdeu o prazo ou já embargou, ele só pode fazer os embargos novamente, dentro desse prazo de 30 dias, após a substituição da certidão, somente na parte que foi substituída da certidão. Ou seja, se foi um valor, é só sobre aquele valor. Se for a base de cálculo, é só sobre a base de cálculo. Não é toda a matéria que pode ser desenvolvida ali, certo? E aí, por conta de falar que devolve-se o prazo para os embargos, é que a gente tem essa súmula. E a súmula deixa bem claro que pode ser substituída até decisão de primeira instância nos embargos. Portanto, é ali que eu tenho uma sentença. Depois de sentenciado o processo nos embargos, não pode mais ser substituída. E mais, vai além. Eu não posso promover também a substituição para alterar a sujeição passiva.
Nessa situação, então, se tiver que fazer a substituição daquele contribuinte na execução fiscal, na sujeição passiva, eu tenho que encerrar o processo e começar um novo processo, beleza? Então, a dedução de embargos pode ser substituída a certidão imperativa. Beleza, pessoal? Até mais para vocês e um abração.